né? Nós temos que ter uma educação de tempo integral. Eu sou a favor. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos um convidado muito especial que vem compartilhar sua trajetória de vida e as suas ideias como pré-candidato a vereador aqui de Anchieta. Nosso convidado nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 1976 e mudou para Anchieta com apenas 6 meses de idade. Ele estudou nos colégios Maria Matos e o Coronel Gomes. Formou-se em Direito na UNES, Faculdade do Espírito Santo, e além disso, ele é pós-graduado em Docência do Ensino Superior e está finalizando seu mestrado em Criminologia Forense. Iniciou sua carreira profissional em São Paulo aos 17 anos de idade, passando também pelo Rio de Janeiro e Bahia, onde trabalhou em várias empresas. Em 2012, voltou para Anchieta, onde fixou residência e abriu seu escritório de advocacia. Atuando em diversas áreas do direito, além de ser pai de 3 filhos, nosso convidado traz uma bagagem rica de experiências e um forte compromisso com a nossa comunidade. Quem que será esse candidato e quais as mudanças positivas que ele tem para a nossa cidade? Fica aí conosco para descobrir. Sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Adson Quinteiro. Obrigado, meu amigo Vinícius. Venho aqui nesse momento especial agradecer ao convite do Podbi, esse canal que traz tanta informação tão especial para nossa amada cidade, Anchieta. E agradecer também a todos aqueles que nos ouvem, nos veem aqui no canal. E eu queria pedir a todos vocês, que seguissem o cara, dessem um like. Aqui você vai ver informação precisa a todo momento. Podbi hoje é uma sensação no nosso município. Então, dê o like, sigam esses caras aqui que são feras, tá? Só para quem não sabe, às vezes a gente vê Adson assim e fala assim, rapaz, mas eu nunca vi esse cara Anchieta, pulou de paraquedas. Estudei com o Adson na 4ª série no Maria Matos. Verdade. Então assim, tem história para contar. Muitas. Eu vou contar um pouquinho da sua história. Tudo bem. Adson, é o seguinte, conta um pouquinho pra gente como que foi, em breves palavras, a sua infância aqui em Anchieta. Então, nós tivemos uma infância muito difícil, né, Vinícius? Naquela época, a cidade ainda não tão desenvolvida. A gente tinha aqui, quem se lembra, quem se recorda, as nossas ruas eram de barro, de chão batido, né? Eu lembro que existia a gente chamava de peru, uma Kombi antiga, né? Que fazia o transporte escolar, era bem precário mesmo, né? A gente vem de uma família muito humilde, a qual a gente tem muito orgulho. Meu pai, que é filho dessa cidade, de uma família tradicionalíssima, que é a família dos Quinteiro, né? A minha mãe, que veio de Teoflotone, conheceu e casou-se com meu pai em São Paulo. Somos nascidos lá, tanto eu quanto meu amado irmão também, que é advogado aqui também, Dr. Alci. E a gente teve, assim, muitas dificuldades, porque era uma época muito difícil, né? Emprego, né? A gente ainda encontra essas dificuldades, mas naquela época era muito mais. Tanto é que aos 17 anos, nós tivemos que sair daqui para ir morar na cidade de São Paulo. E lá começamos nossa vida profissional. No caso foi todo mundo? Isso. Quando eu li sua biografia, eu achei que só você tivesse ido embora. Não. Tá, mas aí junto com isso daí, com essa viagem e tudo, algo te motivou a seguir a carreira do direito. Sim. Conta um pouquinho, se alguém de casa ou não, entendeu? Porque a gente viu, assim, pela sua biografia, que você já passou em várias cidades. Você já é um cara rodado. Justamente. Entendeu? Então, qual foi o motivo de escolher o direito? A gente, tanto eu quanto meu irmão, somos 2 advogados hoje, nós sempre, assim, espelhamos muito na nossa mãe.
em memória, Dona Geralda, várias pessoas conheceram, inclusive teve também um breve caminhar no campo político dentro de Anchieta, foi candidata a vereadora, né? E naquele momento também não se sagrou vereadora, mas tem um legado nessa área política, né, da qual eu me orgulho muito. Então, minha mãe sempre foi uma batalhadora, uma guerreira, e ela conseguia naquele momento, Vinícius, tendo tão pouco estudo, que ela tinha, na época era o 8º ano. A 8ª série. Isso. Aham. E ela, né, ajudou tantas pessoas aqui no nosso município, inclusive com aposentadorias, né? Ela fazia esse tipo de trabalho, a casa vivia cheia. E eu vendo aquilo, quando eu estava estudando meu nível fundamental, ensino médio, eu fiz meu técnico em contabilidade e dali eu tive uma matéria de direito no colégio, eu e meu irmão, e eu falei assim, cara, é muito bacana o direito, você entender aquilo que te rege, que são as leis, e eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Só que a gente não tinha as condições naquele momento, porque só existia aqui no sul do estado uma faculdade de direito. Se eu não me engano, Cachoeiro? Isso. Uhum. Né? E a gente tinha que trabalhar, tinha que estudar. Depois eu fui pai aos 27 anos de idade, meu primeiro filho, que hoje vive em São Paulo. Depois tive o segundo, que mora aqui, trabalha aqui. E nisso, quando eu fui trabalhar em Cachoeiro, Itapemirim, né, que eu trabalhei em grandes empresas como Itapemirim, Samarco Mineração, Fábrica de Cimento Nassau, tive esse prazer, esse privilégio, né, porque as empresas hoje, elas têm vida curta, né, no nosso país, né, então a gente, dali eu vi que meu irmão já estava cursando a metade do curso de Direito, estava no 5º período. E eu senti no meu coração naquele momento, tinha passado por uma turbulência, uma perca de um relacionamento. Eu falei assim, não, mas agora é a hora de eu voltar a estudar. Com 31 anos de idade, já galo velho, né? Como se diz aí o ditado popular. E ingressei na faculdade de Direito, lá em Cachoeiro Itapemirim, na Unis, né? Graças também aos programas sociais, né? Fiéis. E comecei a fazer o curso de Direito. A gente vai falar pra você o seguinte, tá gostando? Tá se divertindo? Então você deixa seu like, você dá aquela curtida maravilhosa, comenta, faz a pergunta pra Edson. A gente sabe que tá numa pré-campanha ainda e que vereador, vamos ser bem sinceros, não pode prometer nada. Justamente. Certo? Se seu vereador estiver te prometendo alguma coisa, meu amigo, eu acho, como um leigo na política, que ele tá te enganando. Verdade. Mas aqui não é lugar de promessa, aqui é lugar de visões. Verdade. Quais os desafios, Adson, que você observa hoje na cidade de Anchieta, entendeu? E como que você pretende enfrentá-los como vereador? Primeiramente, Vinícius, eu queria aqui destacar uma frase célebre de um dos grandes lutadores pela desigualdade social, que foi Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. E o sonho sempre foi lutar por desigualdades, por direitos iguais, aquilo que a Constituição prevê. Então, a gente tem vários, se a gente for citar aqui, a gente vai ficar a tarde toda, Vinícius, elencando pontos que nós temos que trabalhar. Mas a minha visão hoje, como eu sou da área do direito, inclusive atuo muito na área do direito trabalhista, um dos grandes gargalos hoje do nosso município para tirar a população de ser refém dos políticos é lutar por empregos para a nossa cidade, para o nosso povo. Também saúde, educação, são pontos que são muito relevantes na nossa visão para que o município possa se desenvolver. Inclusive, também pensando na estruturação da cidade para comportar
esse desenvolvimento Deixa eu econômico. só apertar mais uma palavrinha. Você citou uma coisa, já quero que você dê continuidade. Você, como reconheceu que aos 32 anos você precisava seguir aquele sonho de infância, você precisou da educação. Justamente. E hoje, qual é o ponto de vista que você tem da educação e o que poderia ser trabalhado? Então, nós entendemos que a educação é o principal também ponto para que o desenvolvimento seja efetivo, né? Nós temos que ter uma educação de tempo integral. Eu sou a favor da mudança da legislação para que hajam escolas, se fomentem, né, nos municípios, que são os principais, que conhecem a realidade de cada região, né? Um ensino aprimorado, não somente de português, matemática, ciências, mas também como um ensino profissionalizante, para que o jovem, ao sair do seu ensino médio, ele já tenha uma aptidão, uma profissionalização. Agora, olha só, uma das coisas que a gente observa muito que são propostas do executivo de várias gerações, é essa questão de envolver comunidade, cara. O que você pensa em relação a isso? Como que você pretende envolver a comunidade na sua, como que eu posso dizer, gestão não, na sua vida política, na sua vida de parlamentar? Porque muitas vezes são feitas coisas na cidade sem ouvir aquela comunidade. Justo. E depois eles mesmos reclamam. O que você Justo. acha dessa participação popular? Eu acho que é muito importante, Vinícius, a gente ter em mente que quando o político ele entra para o campo político, ele age da mesma forma com que ele agiu quando ele foi até o eleitor e mostrou para o eleitor que ele é diferente dos outros. Por quê? Porque a política ela tem que ser, em sua integralidade, voltada para o povo, como a Constituição ela nos revela. Só que a maioria dos casos que a gente percebe é que essa interlocução, porque o vereador ele nada mais é do que um interlocutor do povo. Ele está ali para representar o povo. E ele tem que fazer esse papel, trazer a comunidade para o legislativo e o executivo, fazendo com que essa interlocução ela seja efetiva. Ela traga a voz da população, não só na tribuna, porque eu vejo, Vinícius, que as pessoas têm muito, não sei se é medo, não sei se é receio, não sei se é vergonha, de se dirigir à Câmara Municipal. Às vezes a gente vê as sessões da Câmara vazias, sabe? A interlocução, ela é de forma muito precária, não no sentido de ter equipamento, mas de ir até o povo, não esperar que o povo venha até você. O político, eu acho que ele tem que estar dentro da comunidade, dentro do bairro. Não ganhou só lá na Câmara e não vê as mazelas, né, do poder público. Um vereador de gabinete. Justo, ele tem que estar no meio do povo, entendeu? Então essa é a nossa visão. E você curte, porque tá no meio do povo tem que ter o dom. Isso é bom demais. Entendeu? É a coisa que eu mais gosto, Vinícius, hoje. Eu fico assim muito feliz em falar isso, né? Por quê? Porque eu fui criado, né, de uma forma muito simples, como eu falei anteriormente, e a gente sempre foi, eu sempre fui um cara, apesar de hoje estar numa posição como advogado, mas eu sempre gostei muito. Pessoal, observa-se aí, Vinícius, que eu sou um cidadão que eu tô aí no meio da cavalgada, no meio do pessoal que gosta do agro, né? Nós gostamos de festa, nós gostamos de cultura. Eu acho que nós precisamos disso, né? E eu gosto de sentar com meus amigos no final de semana, tomar minha cachaçinha, comer meu tira-gosto, ouvir as demandas, porque muitos, às vezes, chegam em mim e falam assim: doutor, eu preciso que você me dê uma consulta aqui. Porque tem advogado que fala assim: não, vai lá no meu escritório. Não. Se ele está te procurando ali é porque ele tem necessidade. E as necessidades elas têm que ser ouvidas naquele momento. A gente não pode esperar. A ajuda tem que ser naquele momento. Entendeu, Vinícius? Que deu para perceber o seguinte, Adson. A sua profissão,
ela tem um grande peso na escolha política que você fez. E você tem a consciência disso, Sim. que é importante. Por isso que eu vi você falando da educação Sim, e achei que tem uma conexão disso daí, isso. entendeu? Agora, onde você acha que o direito pode te ajudar a ser um bom vereador? O direito, eu costumo dizer que o direito ele te abre tantas portas, tantas possibilidades, porque quando você imagina, quando você pensa em criar uma lei, que esse é um dos papéis do vereador para a melhoria da vida da população, né, dos munícipes, a gente pensa logo, se fosse eu, o que eu faria? Então, o direito, você quando vai sentar para criar um projeto de lei, você tem que pensar como se fosse você. Por isso que tem até uma coisa que o deputado, que agora é deputado, né, que foi prefeito de uma cidade conhecida, muito aclamado pela população, porque é um cara muito popular, e ele fala, e é verdade, Vinícius. Eu acho que o político, ele tem que sentir na pele o que o povo passa. Porque é muito fácil você virar um político, depois você construir ou comprar um plano de saúde para você. E você não está ali na pele da população, sabendo o que a população está passando. Isso deveria virar uma lei, né? A gente vai estudar isso. Tipo assim, virou vereador, tem que ir pro SUS. Agora, justamente. Ele tem que sentir na pele. Porque senão, ele é muito cômodo. Porque você não sabe quantas pessoas hoje estão precisando de uma cirurgia de coração, um tratamento de câncer. Eu recebo no meu escritório diversas pessoas nessa situação, que se valem de um advogado, às vezes não tem condições até de pagar os honorários por não ter acesso à saúde, sabe? Então, quando você vê o direito e você vê que você tem aquilo como uma ferramenta para poder beneficiar e ajudar a população, isso para mim é muito gratificante, entendeu, Vinícius? Eu poder ser uma ferramenta de ajuda, de inclusão à população. Isso me deixa muito feliz. Então, esse é meu ponto de vista em relação a você ter o direito como ferramenta. Indo para nossas considerações finais, vou te dar um momento especial, mas antes eu quero te fazer a minha última pergunta. 7 de outubro, Adson eleito como vereador em Anchieta. Eu quero saber qual é o legado que nos próximos 4 anos você gostaria de deixar para Anchieta. Como eu disse lá atrás, I have a dream. Eu tenho um sonho. E o sonho, ele só pode ser construído com ações. Nunca só no pensamento. E o legado que vai ficar para as futuras gerações, para os meus filhos, meus netos, que eu quero que eles vejam, é que o pai deles veio de uma família que na época não tinha condições, que lutou não só por igualdade para mim, mas para muitas pessoas que não tinham voz, que não tinham vez. É isso que eu luto há muito tempo, sem apadrinhamento político de ninguém. Eu entrei na política por uma questão até engraçada de falar, Vinícius, que um amigo chegou para mim e falou assim, um dia na cavalgada, nós estávamos na cavalgada, ele falou assim, Adson, você tem que ser candidato. Eu não tinha pretensões políticas nenhuma, porque eu tinha visto lá atrás minha mãe. Minha mãe foi candidata por 3 vezes, não conseguiu alcançar. Eu via como que ela lutava pelas pessoas, e aquilo me motivava. Só que eu ficava triste toda vez que ela entrava e perdia. Porque a derrota, muitas vezes, como um amigo meu fala, ela não é derrota, ela é vitória. Porque ainda você talvez não estava preparada para isso. Então, eu agradeço muito a Deus por estar chegando aonde eu cheguei e ter a humildade de falar que o legado que eu quero deixar é para que as pessoas repensem. Nós passamos por uma pandemia em que as pessoas teriam que pensar mais no outro.
do que em si mesmas. E infelizmente ainda a gente vê coisas acontecendo que não tem lógica. E é isso aí, meu querido e minha querida. Você conheceu mais um pré-candidato da cidade de Anchieta pelo PDT, Adson Quinteiro. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, o problema é seu, reclama com o Adson. E nesse momento, agradecendo a sua presença aqui, vamos ver as considerações finais. Ele já tá alinhado, 16 de agosto tá chegando. Tá próximo, Adson, tá próximo. essa câmera é toda sua. Mais uma vez, Vinícius, eu vou falar uma segunda frase do mesmo autor da primeira, que fala mais ou menos assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque quando os bons se calam, o mal prevalece. E diante disso, na política, como também em qualquer parte, qualquer setor da nossa vida, seja ela pessoal, profissional, amorosa, a gente nunca deve se calar diante dos maus feitos. E a política tem muito disso. Quando você não faz e não age, o mal ele prevalece. Então, tá aqui as minhas considerações finais e dizer para vocês, cidadãos anchietenses, que nós estamos aqui nessa pré-candidatura, dizendo para vocês que estou aqui colocando a minha vida, a minha vida pessoal e profissional, para que vocês me avaliem, né? Lá na frente e digam se tudo foi o que nós planejamos, tá? Para vocês, para melhor atender a população. Eu quero agradecer a você, Vinícius, Gerson, a toda a sua equipe do PodB, pelo carinho, pela compreensão. Você vê o nosso nervosismo. A primeira vez sempre é mais difícil, talvez a gente vai caminhando e as coisas vão melhorando. E a você, cidadão, dê um like lá, siga o PodB, traga sua demanda. Esses caras aqui são fera, tá? É um cara que eu estudei com ele, me criei e falo pra vocês. Tem todo o respeito do mundo, tá, Vinícius? Obrigado. Você que gostou ou não gostou, deixa seus comentários. Se você já está assistindo esse recorte aqui no Instagram, não esquece que nós temos recorte também no TikTok e temos o vídeo inteiro lá no YouTube, ok? Muito obrigado pela sua presença. Creio que foi rápido, rasteiro. Isso. Não deu nem pra você perder a novela das 8. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Se Deus quiser.